Então, Eduardo me convidou para conversar com vocês um pouquinho sobre esse tema, né, de doenças infecciosas emergentes e reemergentes, pensando um pouquinho qual seria o interesse de vocês. Eu sei que eu não sou epidemiologista, mas sei que o curso é um curso, digamos, interdepartamental e eventualmente interinstitucional, e envolve internacional, entre outras coisas, e envolve pessoas que não são epidemiologistas, né, que atuam na área de saúde coletiva. O tema de doenças infecciosas emergência realmente é um tema, assim, apesar de ter muita bibliografia e muita referência na área de epidemiologia, o tema é claramente um tema interdisciplinar. A ideia aqui é tentar entender um pouco não só a situação, mas aqueles fatores múltiplos fatores que eventualmente estariam relacionados ao aparecimento ou reaparecimento de uma série de doenças que eventualmente foram consideradas desconhecidas ou consideradas erradicadas ou eliminadas e que retornam, né, num determinado momento, particularmente a partir da década de 90, principalmente, e passam a modificar um pouco, né, o ponto de vista, né, da saúde pública em relação ao panorama de adoecimento geral da população. Então, acho que uma das questões que mais chama atenção, eu acho, na temática das doenças infecciosas em particular, e hoje em dia em relação às doenças infecciosas emergentes e reemergentes, é o quanto que essas doenças fazem parte, né, da própria formação da sociedade, né, do ponto de vista até histórico. Né? São doenças ou são enfermidades que conformaram populações em determinados momentos, né? Foram capazes de eliminar parcelas substanciais da população e, num certo sentido, mais do que sua ação deletéria em termos de repercussão social em saúde nessas populações, tem uma repercussão além dessa, que seria uma repercussão, vamos pensar, psicológica, né? Ou seja, são doenças que, quando eventualmente elas se manifestam, elas trazem para as pessoas um sentimento de insegurança, né? O medo, o receio, né? Porque são doenças que historicamente foram capazes de realmente dizimar grande parte da população. Gosto de começar com esse extrato aí do livro do Apocalipse, né? Que de certa forma chama atenção para esse tema, né? Esse extrato fala, né, sobre a vinda da morte, né? E que essa morte era capaz de atuar por 4 formas, né? Que seria com a espada, com a fome, com as pestes e as bestas selvagens. Essa parte eu não sei explicar, né? Os dragões na época, né? Ou, sei lá, hoje em dia tem muitas bestas selvagens soltas por aí. Mas certamente, no nosso caso, o nosso tema são as pestes, né? Não são as bestas selvagens. Mas, quer dizer, representa um pouco isso, né? O quanto que essas doenças, essas enfermidades, elas fazem parte também um pouco do imaginário coletivo, né? Em relação à possibilidade, inclusive, né, de extinção da espécie sobre a Terra. A gente não tem história muito sólida sobre epidemias muito antigas. Claro que existem especulações, mas certamente a primeira delas, que foi capaz de provocar uma pandemia, né, ou seja, uma epidemia de magnitude mundial, com repercussões importantes, foi a epidemia da peste, né, no século XIV, que se origina, aparentemente, né, se origina na China, né, e se dissemina, né, para a Europa. A epidemia da peste, ou a pandemia da peste,
também os números, né, são muito variáveis, mas aparentemente teria sido capaz de dizimar de 10 a 30 milhões de pessoas, considerando que nesse período a população mundial era de 150 milhões de pessoas, né? Ou seja, pelo menos 10% da população mundial foi dizimada pela peste. E naturalmente isso não é alguma coisa que passa incólume na história, né? Gerações e gerações, essas coisas ficam marcadas na memória e parte, né, em função de pinturas, né, realizadas nessa época, que representam, né, o impacto da peste na população e, de certa forma, também lembrando aqui que nesse momento a medicina, vamos dizer assim, ela inexistia, né, em termos de medicina moderna, ou seja, os recursos terapêuticos eram inexistentes. Esse aí é o médico, né, que tratava das pessoas com peste. Eu imagino você com peste encarando um médico com esse aparato, se não era melhor você não está pensando que chegou a morte de fato, né? Ele vinha aí, né, com um pauzinho, né, para te cutucar, porque ele não ia chegar perto de você, não sabia o que acontecia, provavelmente imaginava que eram por miasmas que essas enfermidades acometiam os outros. Usava um biquinho aqui, né, que tinha umas ervas, né, que também você pensava que essas ervas eram capazes de limitar, digamos assim, a possibilidade de entrada desses miasmas. Esse cara, e ele ia lá, com as suas luvas, com o seu aparato, seu chapéu, fazer, digamos, assistência dessas pessoas, provavelmente com pouquíssima efetividade. A próxima grande epidemia, que nem acontece assim, aconteceu assim há tanto tempo, né, digamos 100 anos atrás aproximadamente, foi a epidemia que a gente já conhece um pouco mais, né, que é a epidemia de influenza, né, que também, segundo relatos, ocasionou de cerca de 20 a 30 milhões de mortes, mas nesse momento a população mundial, pelo menos ali em torno de um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, estava em torno de 1,6 milhões de pessoas, né? Então o impacto em termos de mortalidade na população foi grande, dependendo do país, do local onde você se localizava, mas em termos percentuais é bem menos, né, do que a epidemia da peste. É uma epidemia que começa, né, em 2 lugares nos Estados Unidos, mas aparentemente entre militares aqui do Fort Riley, Kansas. Isso aqui é talvez uma das figuras mais clássicas, né, que marca essa divulgação, digamos, dessa epidemia, que são os carteiros, né, trabalhando ainda nesse período, tentando entregar as cartas para as pessoas se comunicarem, que era o mecanismo que as pessoas tinham para se comunicar nesse momento, né? E mais posteriormente a isso, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, o panorama epidemiológico mundial, particularmente nos países de economia central, começa a se modificar. Eu acho que esse é um assunto que boa parte de vocês conhece, né, que em epidemiologia chamada de transição epidemiológica, no sentido de que, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, você tem uma série de desenvolvimentos tecnológicos na área da saúde, de conhecimentos, né, e de certa forma também inícios de melhorias gerais, né, nas condições sanitárias da população, que levam a que essas doenças infecciosas, que eram certamente majoritárias em termos de carga de doença na população, começam a decrescer, né, e começam a ser elas substituídas, vamos dizer assim, genericamente falando. É claro que essa ideia, né, da teoria da transição epidemiológica é super questionável, né, mas a ideia geral é um fenômeno que de fato acontece principalmente nos países de economia central. É uma substituição, vamos dizer assim, né, dessas doenças infecciosas, principalmente a sua redução como causa de mortalidade, né, e o aumento das doenças crônicas, né, nesse perfil geral
da maior mortalidade da população mundial, né, vamos dizer assim. E isso, né, vem aí o desenvolvimento da penicilina, outros antibióticos, redução da mortalidade de uma série de doenças infecciosas, né, desenvolvimento de vacinas, e entra o que é chamado, vamos dizer assim, uma era do otimismo, né, em relação às doenças infecciosas. Uma era em que as pessoas, e vamos dizer que pesquisadores, inclusive pesquisadores que receberam o prêmio Nobel e grandes figuras da saúde pública mundial, inclusive, aparentemente, até o ministro da Saúde, o cirurgião-geral americano, né, que começam a se manifestar, né, publicamente, dizendo que o momento, né, para a eliminação e erradicação das doenças infecciosas chegou, e é um momento de você mudar a página do livro da história, que essas doenças fatalmente vão ser erradicadas e que todo investimento deveria ser então feito para o controle das doenças não infecciosas ou não transmissíveis, né? É nesse contexto que surge, em 1956, se eu não me engano, o programa da Organização Mundial da Saúde de erradicação da malária no mundo, né? É um programa que durou cerca de 14 anos e foi muito bem sucedido em certas partes do mundo. Aparentemente conseguiu eliminar a transmissão da malária em cerca de 50% das áreas endêmicas, mas, por um outro lado, foi um fracasso, no sentido em que não houve erradicação da malária em uma série de áreas do mundo em que a malária acontecia de forma endêmica, né? O pós-programa de erradicação levou um recrudescimento da malária em condições mais graves até, né, do que acontecia anteriormente. Mas esse era o período, né, o período do otimismo, que também pode ser refletido aí nessa charge, né, do Buffalo Evening News, né? Eu imagino aqui que esse cidadão sentado aí, né, que está escrevendo a história da medicina, né, ele está lá arriscando, né, nesse livro da história da medicina, as doenças infecciosas, né, a varíola, a difteria, a poliomielite, segurando, né, o relatório, né, da vacina Salk, né, e o que vem, né, para a história da medicina na outra página são as doenças crônicas, né, o câncer, a doença coronariana e entre outras doenças crônicas. Então essa é uma história que, num certo sentido, demonstra um pouco essa ideia, né, que era dominante naquele momento, ideia essa que tem repercussões gravíssimas em termos de formação de recursos humanos na área de doenças infecciosas, não só clínica, mas também na área epidemiológica, o interesse geral científico sobre o tema. Existem relatos interessantes, né, de palestras de figuras importantes dessa área em congressos de infectologia, dizendo que talvez fosse a última vez que ele viesse aqui ver aquelas pessoas atendendo, né, ou presenciando o congresso de infectologia, e que o futuro, os infectologistas, na verdade, eles iam ter que tratar uns ou outros, né, porque não teria mais nada para eles fazerem, e eles iam ficar conversando, né, e falando do passado, porque o futuro era um futuro sem doenças infecciosas. Isso tem uma repercussão importantíssima. Acontece que as coisas mudaram, né, e a partir da década de 70, apesar de existirem, obviamente, né, grandes avanços, né, em relação ao controle de doenças infecciosas, como a erradicação da varíola ou controle já, né, na década de 80 da poliomielite, né, na década de 70 e 80 começam a aparecer epidemias, né, mais ou menos circunscritas, de determinadas doenças que eram originalmente desconhecidas ou eram consideradas eliminadas em certas partes do planeta. Talvez uma das primeiras, digamos, epidemias causadas por micro-organismos desconhecidos foi a doença do legionário, né, em 1976,
nos Estados Unidos, onde um grupo de, se não me engano, foram veteranos, estavam reunidos num hotel para um evento, né, e desenvolveram uma forma de pneumonia atípica e não se sabia exatamente o que era, e acabou se descobrindo que tratava-se de um novo micro-organismo que foi coario legionário, né, e foi denominada legionela, né, um micro-organismo até então desconhecido naquele momento. Então começam a aparecer vários relatos, né, um pouco mais ou menos localizados, e ao mesmo tempo, a partir daí, começam a aparecer por outro lado uma série de outras doenças infecciosas que têm, digamos, uma capacidade um pouco maior de se disseminar para o mundo inteiro, particularmente aquelas causadas por vírus respiratório, né, como a síndrome respiratória aguda grave, 2003, que aparece na China, né, e consegue se disseminar por uma série de locais do planeta, inclusive o Canadá e os Estados Unidos. O total de casos é relativamente pequeno, cerca de 9 mil casos, mas com uma letalidade relativamente alta, né, ou seja, 10% dessas pessoas morreram. E já logo depois dessa aparece o que foi denominada de influenza aviária, né, que também surge, né, principalmente no sudoeste asiático, e que é causado por um tipo diferente, né, de influenza, diferente daquele que causa, né, a gripe, né, anual, né, em todos os locais do mundo, né, e essa foi capaz de se espalhar de uma forma mais importante, né, e mais recentemente a influenza H1N1, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, e mais recentemente epidemias do ebola, vírus, entre outros vários que aconteceram ao longo desse período. E demonstrando que não só elas continuam, essas doenças continuam sendo uma ameaça, não só em termos de saúde da população, mas também uma ameaça econômica, porque se você for pensar em termos dessas doenças aqui, boa parte delas, a gente vai ver um pouquinho mais depois, boa parte delas são consideradas doenças zoonóticas, né? Ou seja, são doenças que circulam entre animais, né, e que eventualmente são transmitidas para humanos, né? Então, uma das principais estratégias de controle dessas doenças é você eliminar em massa esses animais. A gente vai ver alguns exemplos em que isso leva, né, a prejuízos econômicos e sociais imensos, né, em países onde dependem, né, as pessoas dependem da criação desses animais, como os porcos e aves, né, para a subsistência. Eu acho que também, a hora que vocês quiserem parar e perguntar, acho que seria o ideal, né? Bom, então essas doenças que começaram a surgir, seja por patógenos desconhecidos, seja por patógenos que eram conhecidos, mas eram considerados eliminados em determinadas regiões do planeta, foram então denominadas no relatório do Instituto de Medicina dos Estados Unidos de doenças emergentes ou reemergentes, infecciosas emergentes ou reemergentes. Um termo, assim, bastante dúbio, em algum sentido, né? Então, as pessoas utilizam esses termos em diferentes contextos e é claro que do ponto de vista do financiamento é sempre bom que a doença que você estude seja emergente, né? Porque ela carrega mais recursos, então todo mundo quer que a sua doença de interesse seja emergente ou reemergente, né? Para angariar mais recursos. Mas a definição genérica dessas doenças emergentes e reemergentes seria: doenças emergentes seriam infecções que foram detectadas pela primeira vez na população, e doenças reemergentes, também chamadas de ressurgentes, infecções que já eram conhecidas, né, mas que observou-se um aumento, né, significativo de sua incidência, ou expansão geográfica, ou ocorrência, né, em locais em que não era reconhecida inicialmente. Em 1995,
foi lançado, né, ainda hoje, pelo Centro de Controle de Doenças americano, essa revista dedicada, né, especialmente às infecções emergentes, e a definição utilizada pelo periódico é parecida com aquela, só que leva em consideração alguns outros aspectos, né, que a gente vai falar um pouquinho, né, ou seja, doenças infecciosas cuja incidência humana aumentou, né, ou que existe evidências que aumentará, né, e caracterizam, né, essas doenças como doenças que não respeitam fronteiras nacionais, ou seja, são doenças que, por definição, deveriam ser encaradas como problemas globais, e as iniciativas deveriam ser globais no sentido de enfrentar o problema, apesar de, obviamente, elas começarem em determinados locais do planeta, né. Então, um exemplo clássico, eu acho que é o momento atual, relativamente atual, que era a epidemia de ebola, né, no sudoeste da África, e que, apesar das condições de espalhamento do vírus para outros locais do planeta ser relativamente difícil em função do modo de transmissão, claramente existia esse risco, e a contenção dessa epidemia ela só poderia ser feita com ajuda internacional, com uma abordagem global, porque certamente a Guiné-Bissau e os outros países do sudoeste da África não tinham condições estruturais para lidar com esse problema, que é um problema que acontece inclusive por falta das estruturas sociais e econômicas necessárias, né, para garantir uma boa assistência médica e umas boas condições de vida para essas populações. Então seriam doenças ou novas infecções, né, que resultam de alterações ou evolução dos organismos existentes. Então, uma das características poderia ser essa, ou seja, patógenos, né, que evoluem para formas, né, mais graves, né, ou formas que se transmitem, né, de maneira diferente. Infecções conhecidas espalhando para outras áreas, infecções previamente desconhecidas que aparecem em áreas onde há modificação ambiental. Então, um dos grandes determinantes, vamos dizer assim, do aparecimento dessas doenças é justamente, né, essa interação, né, humana com o ambiente. Infecções antigas reemergentes que passam, né, a apresentar características um pouco diferentes de sua original, particularmente resistência antimicrobiana, né, ou então situações de colapso, né, de saúde pública. Também um exemplo que eu vou mostrar clássico é a União Soviética, a partir do fim, digamos, da União Soviética, claramente uma série de doenças que eram controladas passaram a aparecer de forma epidêmica naquela região. Então, exemplos são diversos e seria exaustivo, a gente ia ficar aqui durante 10 dias falando sobre cada uma dessas epidemias, mas basicamente elas poderiam ser divididas entre aquelas, né, que são emergentes de fato, né, ou seja, novas, e nesse quadrinho aí, nesse mapinha, são representadas pelas bolinhas vermelhas, né, ou então hantavirose, aqui no Brasil, a síndrome respiratória aguda grave, a influenza H5N1, vírus Nipah, ebola, entre outros. Em azul, aquelas que já eram, né, digamos, conhecidas e reemergiram, né, eram consideradas desaparecidas ou totalmente controladas, né, e em preto aqui, particularmente, só tem uma bolinha, que é denominado aquelas que são doenças emergentes deliberadas, né, ou seja, que cai no campo aí da ideia do bioterrorismo, que eu não vou entrar em detalhes sobre isso, né, e o caso ali em particular do bioterrorismo por Antraz nos Estados Unidos, né, no século passado. Fala. O ebola, mesmo com essa história prévia dele, né, antiga, ele é considerado emergente? Bom, acho que o que a gente considera, assim, que as doenças, quer dizer, se você for pegar, essa é uma boa, vamos dizer assim, uma boa pergunta, né, que questiona os conceitos e definições que ele está falando, né, quer dizer, então,
Se o evento acontece uma vez, então ele é pela primeira vez, né, como foram acontecer os casos de ebola lá na década de 70, né, então seria considerado uma doença emergente, né? E a partir daí ela passa a ser o quê, né? Já que ela emergiu, ela não pode ficar emergindo o tempo todo, né? Então, submergiu, né, de repente, né? Então, mas a tendência geral é que essas doenças que não se estabelecem endemicamente, não é? Elas permanecem sendo consideradas doenças emergentes, né? Porque elas acontecem, então se acontece uma epidemia de ebola, desaparece aquela epidemia, ela vai aparecer agora 5 anos depois em um outro local na África, em um outro país, e assim por diante, vai pipocando, né? Então é como se ela estivesse emergindo o tempo todo, né, em diferentes contextos, né? Então eu acho que é um pouco por aí que continuam sendo chamadas doenças emergentes, né? Senão, a partir de sua emergência, teria que ter um outro nome para elas, né? E eu acho que, né? Então acho que é essa a ideia, né, de que são doenças que elas não se estabelecem cronicamente, né, endemicamente, então elas são consideradas... O caso do ebola é bem típico, né? Ou seja, os casos, as epidemias, elas acontecem o tempo todo, desde a década de 70, vou mostrar um quadrinho, né? Mas em locais diferentes, né? Não, pode até voltar ao mesmo local, tal, mas em vários diferentes países, ou dentro do país, em locais diferentes, principalmente na África, né? E essa característica, né, ou seja, de que são doenças que você controla a epidemia, é capaz, vamos dizer assim, de controlar aquela epidemia, né? A expectativa em relação a esse tipo de doença é que em breve ela vai aparecer em algum outro lugar. Então esse aparecimento seria de novo, né, uma manifestação desse tipo de doença, chamar assim, que seria doença emergente. Mas assim, eu acho que você tem razão em termos de a dificuldade conceitual, né, de você dizer, sabe, o que é de fato uma doença emergente, o que é uma doença emergente. Enfim. Bom, esse trabalho que foi publicado na Nature em 2008 é um trabalho interessante do meu ponto de vista, por vários motivos, por vários motivos. E eu vou tentar mostrar um pouquinho primeiro, porque ele mostra um pouco dessa disseminação do problema, né? E também fala um pouco dos determinantes, e fala de um aspecto que também é essencial entender, que parte dos determinantes, digamos, do aparecimento dessas doenças emergentes é o próprio desenvolvimento científico-tecnológico, né? Quer dizer, é impossível que você fosse capaz de reconhecer diferenças de vírus ou identificar determinados vírus há 30 anos atrás, né? Então, um exemplo clássico que eu acho em relação a isso é a febre do Oropouche, né? Que é uma infecção causada por um vírus que é endêmica. Acho que ninguém ouviu falar, alguém ouviu falar? Já, muita gente. Bom, é endêmica, né, na região norte do Brasil, né, que causa epidemias imensas, né, de uma doença absolutamente levíssima, né, ou seja, com sintomas, sabe, de cólico sintomática, né, baixo, mal-estarzinho e tal, não sei o que lá, e vai embora aquele negócio, né, eventualmente afasta o cara do trabalho um ou dois, e aquilo cai dentro da ideia de que o cara tem um resfriado, o cara passou mal, uma infecçãozinha qualquer tal, não sei o que. E provavelmente o Oropouche está aí há anos, né? Há muitos anos atrás. Só que em determinado momento, né, virologistas foram capazes de caracterizar esse vírus como um vírus diferente, né, daquele vírus que se imaginava que poderia ser um vírus de uma gripe comum. E é o vírus do Oropouche. Aí começa a fazer vários, né, inquéritos sobre epidemiológicos para febre do Oropouche. Nem 50% da população de certas regiões do Pará em algum momento da vida foram infectadas pelo vírus do Oropouche. Uma doença emergente, né? Agora, é uma doença emergente que tinha repercussão mínima, né, do ponto de vista de saúde pública, e que foi identificado a partir digamos, de um desenvolvimento, né, tecnológico que foi capaz, então, de separar esse vírus de outro vírus. Então, uma dessas coisas que a gente está falando que são emergentes, na verdade, são coisas que poderiam estar aí há muitos anos, né? E
que a gente foi capaz de identificar a partir de um determinado instrumento tecnológico, científico-tecnológico que a gente desenvolveu. Então, esse mapa, o que esse cara fez, esse grupo de pesquisa fez, foi identificar o que eles chamam 300 eventos de doenças emergentes infecciosas, né? Então, o que são os eventos? É a primeira vez que foi detectado o evento, né? Uma epidemia, um caso, né? Por uma infecção que era ou previamente desconhecida ou considerada, né, eliminada naquela região e que voltou a aparecer, né? Então ele pegou o primeiro de cada um deles, né, e foi estudar. São 335, começa em 1940, né, com casos de febre amarela no Sudão, na África, né, e termina, né, em 2004 o trabalho com casos de poliomielite pelo vírus polio 2 em Bangladesh, né? E eles fazem essa coletânea e distribuem, né, esses eventos no mapa, e essas bolinhas vermelhas representam os eventos, e quanto maior a bolinha, maior o número de eventos, né? E aí a primeira impressão que eu tenho, eu não vou falar, vou perguntar a vocês qual é a impressão que vocês têm, se era essa que vocês esperavam, essa distribuição dos eventos infecciosos emergentes no mundo. Sim, não? Não por quê? Quando eu li o texto e eu olhei o mapa, eu realmente fiquei surpreso, porque a grande maioria está na região norte, né, nos países, né, na região mais desenvolvida. Depois ele até mostra um outro desenho do mapa, e essas emergem com mais, não lembro exatamente o que é, mas depois elas emergem nos tópicos com mais violência, assim, mais fortes do que nessas regiões. Nessas regiões conseguem ser mais controladas, eu acho que é nos tópicos depois. Mas essa você fica surpreso depois, porque você não espera. Mas, Guilherme, depende, porque nos anos 40, pegando a Europa, nos Estados Unidos, na década de 40, Segunda Guerra Mundial, então também a situação era complicada. Se soube saber da época, se importar pessoas do grande dificuldade, porque era infectado. Assim, eu vou mostrar depois os outros, para mostrar que, vamos dizer assim, que 90% desses eventos aconteceram da década de 70 para cá, mas mesmo assim tem essa questão, e existem claramente elementos que justificam o aparecimento desses eventos, né, ou nos Estados Unidos ou na Europa, né, que são eventualmente coisas do tipo migrações para a Europa, né, ou alguns desses eventos que a gente vai ver são relativos ao desenvolvimento, né, de resistência bacteriana a antibióticos. O fato de você ter uma aglomeração populacional muito maior também facilita, de certa forma, a disseminação, e a capacidade de detecção desses eventos é muito maior nesses locais do que qualquer outro local. Então, também tem um viés aí, vamos dizer assim, né, um erro, né, nessa distribuição, que não é totalmente um erro total, porque existem justificativas para alguns acontecerem nesse local, né? Mas certamente é uma distorção, né? Ou seja, da capacidade de detecção desses eventos, né, em locais mais desenvolvidos. Mas de qualquer maneira, né, ele coleta esses eventos, né, e o grupo tenta estudar um pouquinho essa relação entre esses eventos, ou seja, os tipos de patógenos, aqueles que não são mais próximos da área da saúde originalmente, digamos, da área médica, vamos dizer assim, né, ou biológica, né, esses agentes infecciosos, eles se agregam, né, em grandes grupos, né, particularmente os vírus, né, bactérias, protozoários, tal, né, os vermes, né, e a comparação aqui, assim, desse lado, seria aqui o percentual das infecções humanas
que são causadas por cada um desses tipos de patógenos, né? E no lado de cá, né, são os patógenos identificados nesses eventos emergentes, né? Então, uma das coisas que a gente percebe é que, por exemplo, os eumintos ou os vermes, né, eles são responsáveis por 1/5 das infecções humanas, né, infecciosas, né, das infecções humanas. Mas em termos de responsabilidade por emergência de doenças, eles representam, né, uma parcela relativamente pequena, né, dessas doenças emergentes, né, que tendem a se concentrar mais no campo das bactérias e dos vírus, né. Por outro lado, também doenças de transmissão vetorial por insetos, elas têm uma participação maior, digamos assim, dentre essas doenças infecciosas emergentes do que as doenças infecciosas em geral. Então, e naturalmente, assim, eu acho importante salientar que esses diferentes tipos, né, de patógenos ou micro-organismos, eles se disseminam, se transmitem de forma muito diferente, né? Pode transmitir pessoa a pessoa, pode transmitir via picada de um inseto, por água contaminada, por outros veículos. Então, cada um deles tem características diferentes que, obviamente, vão mapear, vamos dizer assim, diferentes formas de determinação. Aqui mostra a evolução, né, desses eventos, né? Então, na década de 40, por exemplo, você teve dos 335, 20 eventos, na década de 50, 40 eventos, e assim por diante, eles vão crescendo, e até que ponto esse crescimento é um crescimento que decorre, de fato, de um aumento dessas doenças, ou de decorre de uma capacidade de detecção maior. Acredito eu que essas sejam duas boas explicações, né? A parcela desse aumento é em função da capacidade de detecção, né, desses novos patógenos, né, e parcela é de fato, né, o aumento desses eventos, né, na população em geral. O primeiro quadrinho lá mostra a distribuição desses eventos em relação aos tipos de patógenos, né, ou seja, são vírus, são bactérias, e em preto são as bactérias, né? Então a gente vê, né, que boa parte dessas emergências, digamos assim, são de bactérias, e a boa parte delas se deve a bactérias resistentes a antibióticos, né? E também não é difícil entender, né, que esse predomínio, né, do encontro, né, de eventos emergentes causados por bactérias multiresistentes a antibióticos, né, esteja aí representado dessa forma, porque se a detecção ela acontece mais nos países de economia central, que também são aqueles que têm, né, maior utilização de antibióticos e maior capacidade de detecção, provavelmente são essas infecções que são capazes de serem detectadas e ocorrerem com mais frequência nesses locais. Um aspecto importante, eu acho, para a gente entender um pouco a perspectiva futura, né, eu acho, é a participação, agora esquecendo, digamos, o tipo de patógeno envolvido, mas classificando esse micro-organismo como um organismo zoonótico ou não zoonótico, né? Então, de novo, o organismo zoonótico é aquele que circula habitualmente entre animais, né, e permanece entre esses animais, causando ou não doença entre eles, e eventualmente, por algum motivo, ele passa essa barreira da circulação de uma espécie e passa para uma outra espécie, nesse caso, né, o humano. Então, doenças zoonóticas são as que não estão em preto, não é? E elas estão subdivididas ali entre doenças zoonóticas de vida selvagem, vamos dizer, que são aquelas doenças zoonóticas que circulam entre animais selvagens, ou seja, que não são animais com que a gente interage habitualmente, que são, né, o bloco branco, né, e o bloco vermelho são aqueles que não são relacionados a patógenos de vida selvagem, né? Então, sei lá, pode ser uma doença provocada aí pelo gato, né, pelo cachorro, pelos animais porcos, que não são animais que são
ou animais de criação, né, ou animais de estimação, basicamente. Qualquer dúvida, vocês conversam ali com a Ana Paula, que é expert nesse assunto. Mas o que a gente vê é que eles têm uma parcela importante, particularmente essas doenças que são relacionadas a patógenos de vida selvagem. O que torna o problema, digamos, a compreensão e o controle dessas doenças complicadíssimo, né? Porque se são patógenos que circulam em animais de vida selvagem, por que elas causam epidemia em humanos, né? Então, naturalmente, né, a primeira explicação é que causa epidemia em humanos porque em algum momento há um desequilíbrio, né, nessa vida selvagem que é provocada pelo ser humano, seja no desenvolvimento de grandes projetos habitacionais, represas, etc. e tal, né? Ou, eventualmente, porque o cara foi lá fazer tracking, né, e acabou pegando aquela infecção. Mas, claramente, o problema que está colocado é independente do processo, né, de como que a ação antrópica provoca, né, o aparecimento dessas doenças, a questão subsequente é como você lidar com isso, né? Porque são animais que você não tem a mínima condição de trabalhar, vamos dizer assim, em termos de controle de doenças. E elas representam, vamos dizer assim, em alguns momentos, até 50% dos eventos de doenças emergentes. Aqui embaixo são os de resistência a drogas ou não. Então a gente vê a bloquinho branco o de resistência a drogas. Então a gente vê que percentualmente, né, a participação, né, de agentes resistentes a drogas dentro dessa doenças emergentes aumenta, né? E aqui são aquelas causadas por doenças transmitidas por vetor ou não. E, de novo, há um certo aumento, né, dessas doenças transmitidas por vetor, e que também chama a atenção esse fato, né, de que as condições criadas, né, para que esses vetores circulem, né, em torno de populações humanas. Eu acho que o caso clássico nosso é dengue, né? É um caso clássico, né, de emergência de doença em meio urbano causada por doença transmitida por vetor. Bom, a minha impressão não tem uma explicação aí, né? Mas uma explicação possível é que os esforços, né, para a identificação desses eventos, como eventos novos, eles nasceram, né, principalmente na década de 80, né, que é quando é publicado, por exemplo, o livro em 1982, o Instituto de Medicina sobre doenças emergentes, quando aparece isso, né? Então, eu suponho que boa parte disso seja um esforço de detecção, né, de novos patógenos, né, nesse período, e que, de certa forma, é como se você tivesse vamos dizer assim, na verdade, você está detectando coisas que já tinham acontecido, então tinha um represamento, né, então era mais fácil você detectar novas coisas que não eram detectadas antes, e a partir de um certo momento, esse represamento acabou, você chega ao que seria, vamos dizer, a incidência mais ou menos esperada, né? Eu não sei o que acontece a partir daí, mas, eventualmente, essas coisas poderiam tender a se estabilizar. Eu não tenho condições, né, de responder a isso, mas essa é a impressão que eu tenho, né? Que aí é um pouco do esforço e o represamento, né, de coisas desconhecidas que começam a ser detectadas quando essa coisa se torna em voga, né? Bom, eles fazem, então, um trabalho mostrando onde estaria, né, então, é interessante ler o artigo, né, que eles vou mostrar logo depois, que eles identificam, né, que parte dessa concentração de casos, né, de eventos na Europa e nos Estados Unidos é provavelmente decorrente, né, de um esforço, de maior capacidade de detecção desses locais, e eles fazem, então, para tentar entender os principais determinantes desses eventos, eles fazem uma correção, uma estratégia, eu acho que não vale a pena entrar em detalhe,
mas que eles fazem uma correção para isso e constroem esses mapas, que seriam os mapas de risco, onde você tem em vermelho aquelas áreas que seriam as áreas mais propensas a desenvolver um novo episódio, né, de evento infeccioso emergente, e em verde aquelas áreas onde você teria menor risco, né, de presenciar no futuro, vamos dizer assim, né, isso é uma projeção, né, de novas doenças infecciosas emergentes no futuro. E aqui separado, né, por patógenos de vida selvagem, de vida não selvagem, né, zoonóticas, né, doenças transmitidas por insetos e patógenos resistentes. E a gente vê, nesse caso, já corrigido, vamos dizer assim, né, para aquela distorção que a gente trabalhou um pouco antes, que o grande, né, que a área principal, né, vamos dizer assim, afetada, né, ou sob risco para o aparecimento de novos eventos é o Sudoeste Asiático. E aqui por vários motivos, né, ou seja, são áreas de desenvolvimento econômico recente, né, relativamente recente, se a gente pensar no panorama econômico mundial, superpopuloso, né, e com uma interação com o meio ambiente totalmente ativo, né, antrópico, no sentido de ocupação desse ambiente, né, da maneira mais drástica possível, no sentido de atender às necessidades de crescimento econômico dessas regiões. Então, você vê nesses países, é natural, né, que essa interação, por exemplo, entre populações, né, e animais, né, tipo porcos e aves, é imensa, né, e não é à toa que boa parte das doenças transmitidas por esses animais acabam surgindo ali, né, e acabam se espalhando para o país, né. Doenças transmitidas por vetores, por outro lado, vão também ter uma disseminação um pouco maior, porque o vetor depende um pouco também das questões de temperatura, né, e clima. Então, os trópicos vão ser sempre, né, os lugares, digamos, preferenciais, né, para o aparecimento dessas doenças. Então, aqui só mostrando um pouco aquele gradiente, né, ou seja, a maior parte do gradiente de latitude, né, da ocorrência desses eventos, né, então tiver concentração, né, de latitude que pega os Estados Unidos e Europa. E aqui a estimativa, só para mostrar a estimativa que eles chamam de viés de notificação, ou seja, uma notificação que está sendo excessiva, né, em função da própria busca, né. Então, claramente, você vê que as áreas escuras são aquelas áreas que são consideradas que estão detectando mais eventos do que representam risco para si próprio, né? Ou seja, na verdade, estão detectando casos específicos de doenças que não vão causar epidemia ali, mas vão causar epidemia em outros países posteriormente. Então vai ser um primeiro evento, mas o segundo evento não vai ser ali que vai ser detectado, vai ser em outro lugar, né? Bom, mais um pouquinho, né? Bom, então, passando um pouco isso, mais no final eu vou mostrar um pouco da continuação desse estudo em relação aos determinantes, né? A questão que está colocada aqui é que o que determina, né, o aparecimento desses eventos, claramente é a multiplicidade de fatores, ou seja, até a própria definição do que é uma doença infecciosa emergente, que envolve uma variedade de patógenos, formas de transmissão completamente diferentes, né? Então, claramente, né, os eventos, né, os determinantes, os fatores, né, que levam ao aparecimento dessas doenças têm que ser muito variados. Se já são variados para uma única doença, vamos pensar dengue, né? Quais são os fatores associados ao aparecimento de dengue? Então, a gente já vai enumerar diversos, né? Agora, vamos pensar num conjunto, né, de eventos. Então, as condições, né, que propiciam o aparecimento são bastante variadas, né, e vão desde questões individuais ou relativas ao próprio patógeno em si, ao próprio vetor, e coisas relacionadas claramente a questões sociais e ambientais. Não teria nem a mínima condição de trazer para vocês exemplos de cada uma delas, mas vou trazer alguns que eu acho que são importantes, que ilustram cada um desses diferentes mecanismos, né, e que foram responsáveis por importantes. Então, eu acho que um dos primeiros dele, e que está mais relacionado a aspectos
a características, digamos, relacionadas ao próprio agente infeccioso, né, mas que também poderia estar relacionado a aspectos dos vetores, são as questões relativas a mudanças, né, genéticas desses agentes, né, que podem levar, né, a mudanças na sua virulência, né, a sua capacidade, né, de provocar doença grave ou até patogenicidade, capacidade de provocar doença clínica, né, mas também desenvolvimento de resistência a drogas e, no caso de vetores, né, dos insetos, capacidade de desenvolver resistência a inseticidas. O caso mais interessante, me parece, desses aí, é o caso das mutações, né? Ou adaptações e mudanças dos agentes microbianos, no caso particular do vírus da influenza, que é esse bonitinho que está aí. Quem não conhece, o influenza é um vírus que ele é caracterizado, né, por duas proteínas, vamos dizer assim, em superfície, né, que é hemaglutinina e neuraminidase. Então, quando você chega lá e vê a influenza H1N1, H5N1, é que o H se refere a um tipo, digamos, da hemaglutinina, e o N representa um outro tipo, né, de variação da neuraminidase, né? Então, são diversas combinações possíveis. Essas influenzas não afetam só humanos, afetam aves, porcos, cavalos e vários outros bichos. Esses, né, existem preferências, digamos assim, né, de tipos desses influenzas, né, que são que vão acometer diferentes espécies. A influenza mais comum, que eles chamam de influenza sazonal, né, é um tipo de influenza A, né, também são 3 tipos, A, B e C, né, é um tipo de influenza do tipo A, né, que é H1N1. Só que o que acontece, ela a todo ano você tem uma nova epidemia, digamos assim, em várias partes do mundo, e essas epidemias são causadas por vírus que vão sendo modificados ao longo do tempo, né? Então, hoje, o vírus H1N1 que está causando a gripe num determinado local, ela vai sofrer algumas modificações, já no ano que vem já não vai ser o mesmo, né? Por isso que todo ano você tem uma vacina um pouco diferente, porque a vacina do ano passado já não serve para o vírus que está no ano que vem, tá? Mas, esses vírus, então, eles têm uma possibilidade de mutação muito grande, e basicamente tem 2 tipos ou 2 formas, né, de mutações genéticas, né, e entender que as mutações genéticas, basicamente o que elas levam é, se você hoje é infectado por um vírus, você desenvolve defesa para esse vírus, né, mas se ele tem uma mutação, então ele já se torna, vamos dizer assim, um pouco diferente do que ele é hoje, então amanhã aquela defesa que você construiu já não serve mais para ele, né? Então ele é capaz de causar epidemias, né, sequenciais, né, em todo mundo, né? Vamos dizer assim, essas diferenças podem ser maiores ou menores, mas elas são diferenças. Uma das formas, né, dessas diferenças acontecerem é com essas mutações genéticas pontuais, né? Ou seja, a pessoa é infectada, né, e aí no processo de replicação desse vírus dentro da pessoa, né, ele pode acontecer, né, de tantas em tantas replicações, uma determinada mutação, e essa mutação então vai codificar para a formação, né, de, né, um antígeno desses, né, de hemaglutinina um pouquinho diferente do que ele é. Ele continua sendo, por exemplo, um H1, um H2, um H3, um H4, um H5 daquele grupo, mas ele é um pouquinho diferente do que ele era. Então, o anticorpo que você desenvolveu no momento foi útil para prevenir a ocorrência da doença, no próximo momento ela não vai acontecer. E esse é o principal elemento que leva à mudança deles de ano a ano. Mas o mais interessante, mais problemático, vamos dizer assim, é a mutação ou variação antigênica maior, que o pessoal chama de antigenic shift, né, que é a combinação, né, de material genético de 2 tipos diferentes de influenza, né? E aí que nasce essa ideia, né, de você chamar de gripe suína, não sei o que, tarará, né? Então, os porcos, eles são muito receptivos, né? Então, eles são capazes de se infectar com mais frequência por vírus de outras espécies, né?
Então ele é capaz de se infectar com vírus, por exemplo, de aves ou vírus de humanos. A gente também é, e as aves também são, mas eles com mais frequência. Então é frequente que esses animais, eles alberguem, né, mais de um tipo de vírus. Então eles podem pegar, por exemplo, um vírus que veio de aves, né, e pegar um vírus que veio de humano e ao mesmo tempo estar, vamos dizer assim, super infectado, né, com dois tipos diferentes. E nesse processo, esses dois vírus vão trocar material genético e o que sai daí, né, é um vírus, digamos, completamente diferente daquele vírus anterior, né? Então, no caso da gripe suína, que é o H1N1, né, supõe-se que seja por aí, né? Ou seja, e esse desenvolvimento geralmente leva, ou eventualmente leva, à formação de um vírus que tem uma virulência maior, ou seja, uma capacidade, né, de provocar morte muito maior. Então, esses são os mecanismos, né, que faz com que novas infecções, novas pandemias, volta e meia, estejam acontecendo. O grande, vamos dizer, protetor que a gente sonha para isso, se você não tem uma vacina a tempo hábil, né, é que você espera, né, ou reza, né, ou sonha que a capacidade do humano em sendo infectado por um vírus desse, mesmo que ele tenha uma doença grave, ele seja menos capaz de transmitir do que ele é capaz de transmitir de uma forma regular do vírus H1N1, né? Então, se isso acontece, que é o que aconteceu para vários desses, em particular para a SRAG, né, e para a gripe suína, né, é que os humanos não eram tão capazes de transmitir esse vírus para outros humanos, apesar de eles poderem ser afetados, de forma que eles eram quase uns hospedeiros finais. Então eles recebiam, né, principalmente aquelas pessoas que lidavam mais com esses animais, recebiam o vírus, se envolviam de forma grave, morriam, mas eles eram pouco capazes de transmitir. Agora, se uma determinada variação desses vírus for capaz de se adaptar a ponto de transmitir facilmente entre humanos, então o negócio é gravíssimo, né? A capacidade de você ter grandes pandemias, né, do tipo influenza do século passado é imensa. Fala aí. Talvez seja necessário uma reza. Reza não é só uma brincadeira. Não, mas pode rezar. Porque talvez seja mais provável esse tipo de infecção. Estou colocando um pensamento nesse sistema agora. Talvez esse tipo de infecção seja mais provável, seja mais adaptativo por esses agentes infecciosos. Porque se começar a espalhar esse tipo de situação, os hospedeiros desses agentes infecciosos, que são os humanos, vão estar presentes para poder ter a disseminação desse material genético. Então, acho que mais provável que não haja esse tipo de... Assim, se você pensa em transmissão pessoa a pessoa, isso de fato assim, se você for pensar do ponto de vista da população microbiana, né, ou seja, viral, né, que basicamente, né, como população, né, ou seja, tem interesse, né, de sobreviver, vamos dizer assim, não é que vai pensar sobre isso, mas essa é a ideia básica, né? Então você causar doença grave, não seria bom, né? Porque você não seria adaptativo, porque ele ia matar o cara, né? E aí não conseguiria se transmitir. Então seria o ideal que ele conseguisse estabelecer uma relação de menor virulência nas diversas passagens, né? E poder se transmitir para outros, né? Ou seja, mas se você pensar uma doença transmitida por vetor, isso já não existe mais, né? Porque por doença transmitida por vetor, é mais que você fique deitado lá com uma carga viral altíssima, que ele vai lá, pica você e vai embora, né? Então, assim, na verdade, aumenta a capacidade de transmissão do desenvolvimento grave, né? Então, se você imaginar, que não é o caso da influenza, mas que essas coisas podem acontecer com outros vírus, né? Que eventualmente podem ter vírus de transmissão por vetor, né? Então essas coisas também poderiam acontecer. Estou dando exemplo de transmissão respiratória, que eventualmente é isso que pode ser a dominância, né? Ou seja, No caso de aí eu não sei, né? Bom, aqui só para mostrar também a questão da área de transmissão de malária, né? E a frequência com que você tem áreas que
são detectadas resistência, né, à malária, ou seja, são diversos locais, né, ou seja, um problema a mais, né, para você controlar essas doenças, porque você precisa de desenvolvimento de novas drogas, novos regimes terapêuticos, né, de tempos em tempos, né, para poder encarar. É um problema muito maior nessa região, né, do que nessa região, apesar de você ter vários relatos aqui. O Edris pode falar também da posteriormente tuberculose, é a mesma coisa, né, uma gravíssima, né, situação de desenvolvimento de resistência a drogas para tuberculose, e aqui a resistência do inseto, né, a transmissor da malária no sudoeste da África, né, do Anopheles gambiae, e também ao DDT, né. Então, em vermelho, por exemplo, são as áreas onde você encontra mais de 50% do vetor resistente ao DDT. Você vai lá e joga um DDT nele, sai uma boa ferida da vida, como se tivesse tomado um novo banho, né, e vai pegar outra pessoa, que é um problema gravíssimo, né, de novo, né, para o controle da malária, onde a malária de fato faz a diferença, né, que é nessa região, que torna, né, dificílimo você imaginar, por mais que Bill Gates e Melinda Gates, né, queiram erradicar a malária do planeta, que consiga lá eliminar aqui. Outros aspectos, né, sociais e individuais, mas particularmente movimentos populacionais, principalmente decorrentes de guerras civis e modificações, né, no comportamento humano, entre outras coisas, desigualdade social também são elementos importantes. Uma das talvez mais drásticas epidemias recentes e que é completamente desconhecida para uma parte das pessoas, né, é uma epidemia de leishmaniose visceral no Sudão. Bom, hoje o Sudão é dividido em Sudão e Sudão do Sul, né? Antes ele era um Sudão só. E essa região aqui, que o Nilo passa aqui, né, era uma região livre, né, da leishmaniose visceral, que é uma doença causada por um protozoário, uma doença grave, que se não tratada mata, e transmitida por um vetor. Uma doença livre, né? É uma área livre, né, para isso. E na década de 80 começou, né, a grande guerra civil entre Norte e Sul, que mais recentemente acabou gerando, inclusive, a separação, né, de Sudão e Sudão do Sul, né? Khartoum, né, na capital, era lá em cima, em áreas onde você tinha transmissão de leishmaniose visceral. Então, os exércitos do norte, né, vieram para o sul, e provavelmente trouxeram, né, leishmania visceral para áreas onde você tinha os insetos, né, mas população totalmente suscetível. E essas epidemias, é claro que esses dados, né, uma epidemia que durou cerca de 10 anos, né, as estimativas de ter causado 100 mil mortes por leishmaniose visceral nessa região, que em algumas regiões representa 1/3 da população de alguns desses locais aqui. Uma explicação, né, é essa invasão, digamos assim, né, do patógeno trazido, né, pelo exército do norte. Mas a partir daí são 1000 outras coisas, né, que favorecem a disseminação da doença. Quer dizer, essa população dessas regiões aqui, que foram as primeiras afetadas, elas começam a migrar, né, para outras regiões e começam a viver em áreas cada vez mais pobres e com mais dificuldades, né, e você tem situações gravíssimas, né, de desnutrição que favorece a ocorrência da doença. E mais, assim, digamos, incrível é que as regiões para onde as pessoas foram realocadas eram regiões, quer dizer, a interação de eventos, né, eram regiões que eram ocupadas por um tipo de vegetação, que é a acácia, né, que é uma planta ornamental utilizada por aí, que é uma das plantas preferidas, né, pelo inseto vetor da leishmaniose visceral. Ou seja, essas pessoas que eram, digamos, totalmente suscetíveis, né, vivendo em extrema pobreza, foram realocadas para áreas onde tinha alta concentração do vetor. Ou seja, a introdução de um cara com leishmaniose visceral, a região aí, a região de transmissão antroponótica, né, foi capaz de levar a epidemias explosivas, digamos, pouco reconhecidas aí pelo mundo. Vou passar essa parte e falar um pouquinho de comportamento aqui em relação à hepatite C. Interessante isso. A hepatite C, ela tem diferentes
tipos virais, né? Esses tipos virais estão relacionados às formas clínicas diferentes e também relacionados a mecanismos de transmissão diferentes, mostrando que, dependendo, né, do número de parceiros, né, as populações são infectadas predominantemente por um ou por outro tipo viral. E esses tipos virais têm, então, repercussões clínicas diferentes. Então, também o comportamento humano meio que determina, né, ou delimita a forma clínica da epidemia que vai acontecer. Passando isso aqui. Os comedores de batata aí do Van Gogh, só para lembrar que a pobreza é outro fenômeno essencial, digamos assim, para a ocorrência de uma série de doenças, e um estudo interessante nos Estados Unidos, né, onde por meio de alguma técnica de estatística miraculosa, né, ele conseguiu dividir, né, as regiões dos Estados Unidos em duas grandes regiões, né, que seria a região de pobreza e de não pobreza, né, isso aqui seria a grande divisão continental da pobreza americana, e aí ele vai estudar a ocorrência de doenças, né, nessas populações e subtipos de populações localizadas nessa região, né, que são as populações tribais, as populações na borda do México, a área do delta do Mississippi, né, e a do Apalache, mostrando a prevalência altíssima, né, de doenças infecciosas que você não vê, né, praticamente ocorrendo no norte dos Estados Unidos. Ou seja, a heterogeneidade, a desigualdade social se manifesta mesmo, né, nesses locais. Bom, há vários outros, né, fatores. Se eu fizer isso aqui, morreu, né, gente? Vários outros fatores contribuintes, então, relacionados ao efeito antrópico, às mudanças, né, no sistema global, né, de transição de pessoas entre países, entre continentes, né. Acho que esse é um exemplo interessante, né, dessa questão da ênfase, digamos, na produção de determinados animais, com a emergência desse caso, desse vírus na Malásia, vírus Nipah, um vírus desconhecido que circulava, né, entre porcos, né, e a maior parte da produção não era uma produção, digamos, dessa intensiva, industrializada, mas uma produção de fundo de quintal. Então esse vírus, em algum momento, né, ele, digamos, transbordou dessa população de porcos, né, para humanos, causaram 157 casos humanos, né, ou seja, aí, um pouco menos da metade morreu, mas talvez o principal efeito, né, dessa epidemia foi que a única forma encontrada para controlar foi matar os porcos, né, que eram responsáveis pela, quer dizer, então, a epidemia levando ela própria, né, a piora das condições sociais da população, calculado $1 bilhão de prejuízo na produção de suínos, que no final das contas atingia justamente aquela população que fazia, né, a sua criação de subsistência do seu fundo de quintal para poder vender os porcos por aí, né. Aqui o exemplo da difteria, né, na Rússia, que eu comentei antes, né, logo após a difteria praticamente controlada, né, ou seja, poucos casos, né, o tamanho da União Soviética, né, e um incrível, né, aumento de casos de difteria, uma doença totalmente controlada por vacinação, né, o fim, digamos assim, para o sistema de saúde, né, capaz de prover, né, a vacinação necessária para controlar a doença, e 50 mil casos de difteria acontecendo nessas regiões aí. Então aqui os exemplos dos casos, né, de vírus ebola que você estava falando, né, emergindo em diferentes locais, né, em diferentes momentos, né, até o aparecimento recente, né, da epidemia aqui nessa região do sudoeste da África, né, Guiné, Serra Leoa e Libéria, a situação gravíssima, talvez a pior, né, certamente o pior epidemia de ebola já visto, né, ou seja, com
15 mil casos, né, de ebola detectados, 11 mil mortes, isso aí é 70% de letalidade. Casos, inclusive, alguns deles se espalhando, né, pouco, né, para locais fora daquela região, né, os outros todos são daquela região ali, mas a grande concentração, né, na Guiné, na Serra Leoa e na Libéria. Outra coisa interessante, estava vendo o livro de um contemporâneo meu de doutorado, chamado The Viral Storm, Tempestade Viral, interessante, e ele foi capaz de capturar esse tráfego aéreo, a mudança do tráfego aéreo de 1933 para 2010, né? Você consegue ver que o tráfego aéreo tem do Brasil, para cá, né? Tal, e tem uma outra coisa ali, outra aqui, tal, e hoje esse é o tráfego aéreo, né? Assim, então é impossível, né? Você ter um sistema capaz de controlar a disseminação. O cara está aqui no Brasil, amanhã ele está aqui na Europa, ele está na África e tal, com um vírus que não está detectado, só vai se manifestar daqui a 2 dias, quando ele já está lá, né? Então a capacidade, né, de controle dessas doenças se torna cada vez pior. Bom, acho que para terminar, existem então multiplicidade de fatores, você tem multiplicidade de possibilidades, né, de enfrentar essas doenças. Certamente, talvez uma das mais importantes seria a capacidade de aumentar a capacidade global de resposta e de vigilância dessas doenças. Obviamente, há necessidade de financiamento, ao mesmo tempo mobilização social e advocacia, né, para chamar atenção para essas doenças, ou seja, os casos de ebola continuam acontecendo na África há muito tempo, né? Agora, né, com esse tamanho dessa epidemia, que você foi capaz de mobilizar recursos mundiais para o controle da epidemia, mas quantas outras doenças esquecidas, como aquela epidemia de leishmaniose visceral no Sudão, foram tratadas somente pelos médicos sem fronteiras, né? Sem nenhuma participação da WHO ou do CDC. Claro, desenvolvimento científico e tecnológico, né? Redução da desigualdade social, certamente, entre outras, né? Algumas iniciativas aqui, o CDC tem centros regionais, né, para detecção de doenças na África, na Ásia, na América Central, que facilita, né, ou aumenta a capacidade dessas regiões de detectar epidemias. São iniciativas interessantes. A questão da informação também é fundamental. Eu acho que, não sei se todos conhecem, né, que é o PROMED, né, que é o Programa de Monitoramento de Doenças Emergentes, um sistema de divulgação, vamos dizer assim, dos eventos, né, mundial. Então você está no seu canto aqui, você identificou isso, você coloca isso direto lá no PROMED. O PROMED tem uma versão brasileira, né, do PROMED. E se você quiser, você pode entrar no site do PROMED para ver essas coisas, mas você pode receber, né, notificações do PROMED, né, em tais, sei lá, diários ou semanais, e vem informações sobre acontecimento, né, diversas novas infecções ou eventos emergentes em diferentes partes do país. Isso aqui porque acabou faltando na hora que eu gravei, não ficou. Eu ia mostrar um slidezinho final, que era justamente o final, né, que era mais do que tudo isso que a gente está falando, de certa forma também a gente precisa de uma mudança conceitual, né, sobre como enfrentar essas doenças, né. E existem iniciativas interessantes, né, algumas talvez com pouca fundamentação teórica e científica, mas são iniciativas que são bem-vindas no sentido de que com esses instrumentos que a gente tem hoje, provavelmente a gente não é capaz de encarar essas doenças prospectivamente de uma forma apropriada. Uma das abordagens mais interessantes que tem se manifestado na última década é o que o pessoal chama de One Health, particularmente para doenças zoonóticas, né? Ou seja, entender, né, que você não conseguirá, né, controlar a disseminação dessas doenças zoonóticas olhando apenas com o seu olhar antropocêntrico, né? Quer dizer, os animais também, né, precisariam de uma abordagem, ou seja, uma abordagem veterinária, sei lá, né, que pudesse entender que o controle da doença dos animais é uma forma também de
de você melhorar ou reduzir, né, a capacidade de transmissão dessas doenças para o humano. Quer dizer, o bem-estar animal representa, de certa forma, o bem-estar humano. Isso eu falo porque as grandes abordagens para controle de doenças zoonóticas até hoje são o sacrifício dos animais, né? E não uma forma, digamos, cotidiana, né, de você tentar integrar, né, as diferentes espécies sob um tipo de abordagem de controle dessas doenças. Então, acho que era isso aí que eu tinha a falar. Obrigado. Nós precisamos, eu acho, que cada debatedor, cada pessoa que se manifestar, fizer perguntas, era bom que tivesse o microfone, para que a gravação pudesse incorporar isso. Eu, como debatedor oficial, eu vou, depois de algumas perguntas e comentários da plateia, eu vou retomar o microfone para expandir de onde o Guilherme parou e abordando outras questões que são também do meu interesse acadêmico. Mas vamos primeiro fazer uma rodada aqui. Nós vamos aproveitar cada minuto que temos até meio-dia, com o privilégio de ter Guilherme aqui conosco. Eu sou Paulo, sou professor de doença infecciosa e eu acredito que as doenças infecciosas aperfeiçoam o homem. E o contato com essas doenças infecciosas tem melhorado a espécie humana. E a gente tem sempre um pensamento de controlar as doenças, né? A gente fez um trabalho aqui na UERJ em relação à difteria, que é dita como uma doença controlável. 30% da doadores de sangue do Rio de Janeiro tem anticorpo contra a toxina diftérica, então está suscetível à difteria. Então a pergunta para o Guilherme o homem controlou água com cloro, fez o soro para tratar a difteria e tétano, fez a vacina para controlar várias doenças, né, virais como pólipo, e a gente sabe que algumas dessas doenças vão selecionando espécies, né, o ser humano. Algumas pessoas não adquirem o HIV porque são descendentes de pescoços. O homem criou antibiótico para matar as bactérias estão vencendo os antibióticos. O homem criou recentemente os antivirais para tratar HIV, o HIV só tem crescido e os médicos agora estão prescrevendo antirretrovirais para qualquer pessoa, independente do sexo, carga viral, CD4. E agora o homem quer modificar os insetos para ficar não suscetível. Então eu queria que, se o Guilherme quiser falar alguma coisa, essa questão nossa de sempre querer controlar as doenças e um pensamento assim, teológico, e se isso tem alguma repercussão para o ser humano e para a espécie. Não sei se me pergunta. Acho que um pouquinho na mesma linha, mas obviamente não tão radical, né, quanto a colocação anterior. Eu queria que você comentasse que eu acho que deve ter muita discussão na área do estudo das doenças infecciosas, que essa interação entre são espécies que estão interagindo, né? Então você tem micro-organismos, animais que transmitem, o ser humano. Quer dizer, tem uma verdadeira corrida armamentista evolutiva aí, né, de espécies, né? Como você apontou 2 ou 3 exemplos aqui. Aí, nessa perspectiva, um pouco na linha do que você já me respondeu anteriormente, o que você, com a experiência que você tem trabalhando com essas doenças, que tipo de transmissão você acredita que seja a transmissão mais perigosa, imaginando assim um futuro ruim, alguma nova surto muito grande, uma matança muito grande de seres humanos? Seria o que? As transmitidas por animais, ou seria mais as que estão sendo criadas por essa resistência de uso de antibióticos indiscriminados? Assim, em que área você acha que a gente está correndo mais risco, né? Bom dia, gostei muito da apresentação do professor. Meu nome é Analice e eu queria perguntar mais ou menos... na verdade, é uma coisa que me intriga, assim, lendo o texto do Farmer, ele comenta muito sobre epidemiologia crítica e levanta umas questões bastante... que ele até coloca, né, que pesquisadores, cientistas, questões que eles não querem ouvir ou não querem fazer. Do tipo...
quando será que vamos começar a pesquisar de que forma o racismo influencia na tuberculose nos Estados Unidos entre a população carcerária, com questões do tipo, assim. E eu fico pensando que bilhões são gastos pela indústria farmacêutica para combater certas doenças, mas ao mesmo tempo outras são negligenciadas, e aí quando elas começam a virar epidemia e começa a surgir um risco de que cheguem nos países desenvolvidos, surge alguma preocupação nesse sentido, ou seja, vai correr atrás do prejuízo. Enfim, existe para os epidemiologistas críticos, ou, né, qual seria a saída, assim, porque a mudança é muito, né, tipo, é uma mudança no sistema mesmo, para que a gente comece a ver a saúde como uma preocupação global, né, porque muitas doenças que são concentradas nos países pobres não importam e enfim, não se está pensando em uma política pública global para tratar dessas doenças. Então, qual seria a saída, né? Como será que a gente consegue suscitar pesquisas que interessem, que combatam doenças negligenciadas, ou como será que a gente consegue enfrentar essa indústria farmacêutica, fazer pesquisas mais críticas e que elas sejam tomadas em consideração? Bom dia, eu também queria parabenizar pela apresentação. Assim, a gente sempre pensa nessas crônicas, né? E quando vê as doenças infecciosas também que estão continuando aí, um pouco na linha da colega, o Brasil passa hoje por uma questão que, não sei se todo mundo sabe, a gente está reemergindo o sarampo em alguns locais do país, né? O Ceará hoje passa por um surto de sarampo que está há mais de um ano, que não consegue controlar isso. E isso é um pouco resultado da saúde global. Né, a gente desconfia que o surto começou com crianças que vieram para o carnaval no Brasil, que não são vacinadas em outros países, que foram internadas com crianças saudáveis no hospital e que hoje geram um surto. Né? Então, um pouco essa discussão também. A vacina ela é uma solução, né, para doenças infecciosas, a gente tem isso como uma salvação. Como é que a gente encara as pessoas que não querem se vacinar, que não entendem isso como uma medida de saúde pública, que no mundo entendem, né, tem países que as pessoas não são vacinadas mais, na Europa, na Alemanha. Tem países que defendem que não se vacinem as crianças. E hoje em dia todo mundo transita, né? Aquela figura da questão do tráfico aéreo mostra o quanto uma pessoa está aqui hoje, amanhã está em Pequim, depois de amanhã está em Bruxelas. Como é que a gente lida com isso localmente, com a saúde global? Nós vamos perder a certificação de país livre do sarampo, uma questão que a gente não está conseguindo controlar pela saúde global, né? Como é que a gente encara isso nas doenças infecciosas hoje? Respeitar a pessoa que não quer ser vacinada, mas a saúde pública tem que conter isso de alguma maneira. Paulo, né? Você não, cara. Paulinho, nossa. Cara, eu acho o seguinte, eu acho que é uma visão, né? Eu acho que é uma visão que tem resultados positivos, né? Não é digamos assim, não é essa visão da batalha, né? Da guerra contra as doenças infecciosas, ela não é totalmente, digamos, fracassada, né? Ela é muito, digamos, inclusive em vários sentidos, ela foi e é bem efetiva para várias doenças, mas eu acho que o panorama, acho que talvez essa seja a coisa mais, digamos, o aprendizado mais interessante das doenças emergentes, é que em algum momento, né, a velocidade com que as coisas que permitem o aparecimento dessas doenças, essa velocidade é tão rápida, né, e tão diversa, né, ou seja, os patógenos circulantes se tornam cada vez mais diversos, né, que essa visão da guerra, ela não vai dar certo totalmente. Eu não acho que ela deva ser jogada fora, né? Eu acho que o desenvolvimento de insetos resistentes, né, geneticamente modificados, é algo interessante. Tem lá seus problemas, tem que pensar, tem questões éticas, evolutivas, tem uma série de questões a serem pensadas, mas não é, digamos, alguma coisa que sei lá, que eu descartaria, né? Então acho que, de alguma forma, o controle, né, por meio desse enfrentamento, né, tecnológico, assim, científico, eu acho que ele é importante, mas eu acho que ele não dá conta, né? Então, assim, eventualmente, eu acho que pensar, né, em alguma estratégia, digamos, de
contenção, né, na base da paz, né, vamos dizer assim, será que não é melhor a gente estabelecer alguma forma, né, de interação, aí, em particular entre espécies, né, ou espécies e o ambiente, né, de uma forma um pouco mais racional, né, de forma que a gente minimize, né, esse é o impacto deletério dessas atividades antrópicas, né, e ao mesmo tempo, se você pensar em doenças zoonóticas, também pensar as outras espécies como possíveis objetos, né, de ação preventiva ou curativa que seja, né, eventualmente uma estratégia mais desse tipo, né, poderia ter um efeito mais razoável, né? Agora, o problema que está por trás disso é que os interesses econômicos, né, são imensos, né? Então você não vai convencer o cara, você olha para a África, entendeu? E o espaço, a terra que você tem disponível na África ou aqui na Amazônia, que ele não vai ocupar isso de uma forma desordenada, porque isso pode vir a causar doença, ou, sabe, porque provavelmente ela vai afetar populações que são totalmente negligenciadas, e a maior parte delas em paralelo, né, digamos, à economia mundial, ou seja, desinteressantes para a economia mundial, tanto faz, né? Então, assim, eu acho difícil você conseguir ter isso. Você precisaria ter um processo, digamos, de acordo, né, mundial, né, ou global, de reconhecer, né, a gravidade do problema, para que essa gravidade pudesse estabelecer limites, né, para esse tipo de intervenção. Eu acho difícil. Acho que a ideia, por exemplo, que eu mostrando slide dessa saúde única, né, que pode até parecer de alguma forma assim, um pouco poliana, né, mas de certa forma é uma abordagem que recoloca, digamos, né, o humano, né, dentro de um sistema, né, de interação de espécies onde ele não é necessariamente dominante, né? Então, na medida em que ele é afetado, como os outros são afetados. Os macacos são afetados, as aves, elas morrem, elas, sei lá, todos eles, né? Os cães da leishmaniose visceral, né, são afetados. Então, será que não existiria uma abordagem que seja útil a todos, né, e minimize o impacto a todos, né? Eu acho que a gente tem que pensar nisso. Não sei qual é a solução a curto prazo, né? Provavelmente não existe, né? Mas eu acho que ideias novas são importantes, né, nesse campo aí. Agora, Paulo, em relação ao que seria mais perigoso, eu acho assim, o que, sei lá, não dá para imaginar direito, né? Mas assim, uma das coisas mais importantes, né, em termos de transmissão, de velocidade de transmissão, né, a gente mede isso, tem um indicador, uma medida epidemiológica que chama de número de reprodução básico, que, né, se aplica, né, digamos, às células, que seria a definição básica, né, para um micro-organismo desse de replicação, tipo bactéria ou vírus, ou protozoário, seria o seguinte, né, imagina que você introduza uma pessoa que está transmitindo uma doença numa população totalmente suscetível, né? Quantos casos secundários essa pessoa vai produzir? Isso é o chamado número de reprodução básico de uma epidemia. Bom, naturalmente, você vai imaginar, quanto mais casos secundários ele produzir, maior vai ser a epidemia, mais explosivo vai ser isso. Em geral, as doenças transmitidas por vetor têm número de reprodução básico muito mais alto do que doenças transmitidas por via respiratória. Potencial de transmissão. Se você pensar em malária, por exemplo, se eu introduzo um cara com malária numa região onde tem um inseto e todo mundo é suscetível, esse cara potencialmente produz 80 a 100 casos secundários, né? E se eu faço o mesmo com um cara com sarampo, ele produz 10 a 15 casos, né? Então, assim, potencialmente, quando eles são transmitidos por vetor, por vários motivos que a gente comentou um pouquinho antes, elas teriam essa potencialidade. Entretanto, né, você tem que também pensar a densidade populacional. A gente está falando hipoteticamente em dois locais que têm uma densidade similar, mas se a densidade é muito alta, então a efetividade da transmissão, da doença de transmissão respiratória, pode ser mais alta, né, do que ela aparentemente é. Então, o que eu imagino, cara, é o seguinte: o pior dos mundos, na minha opinião, é uma doença zoonótica viral, onde a gente tem menos recursos
terapêutico, né? Uma doença zoonótica viral, transmitida por um vetor, né? E que, né, transmitida por um vetor, né? Um alto número de reprodução básica, ou seja, zoonótica vai ser um vírus provavelmente que introduzido inicialmente na população humana vai ter potencialmente uma gravidade alta, né, possibilidade alta, né, e como é transmitida por vetor, né, a capacidade de disseminação é muito alta, né, e como a gravidade não é um problema que inibe a transmissão, né, em doença vetorial, ou seja, até favorece, né, a disseminação, porque as cargas virais são altas, então todo inseto que pica é infectado e ele vai transmitir, né, então isso em regiões muito densas, né, em locais principalmente mais pobres, né, que é onde você vai ter os trópicos, né, eu acho que é o local onde você imagina se dengue fosse uma doença gravíssima. Né? É isso que eu imagino, né? Imagina se dengue não é uma doença gravíssima. Claro, pô, eles têm casos de morte, é inaceitável, mas não é uma doença gravíssima, né? Mas imagina se fosse, é isso aí, controlável. Então é o que eu imagino, mas não sei, espero que não aconteça. Eu acho assim, eu acho o Paul Farmer assim, guru, né? Paul Farmer é na minha opinião, é o guru das pessoas que fazem epidemiologia crítica ou social em doenças infecciosas, principalmente, né? E, assim, incrivelmente, né? É um cara, essa formação do Paul Farmer, acho que é um antropólogo, né? E tem aqui, abrindo o Paul Farmer, Infections and Inequalities, né? Então, assim, eu acho que o grupo do Paul Farmer, que é da Harvard Medical School, é um grupo super interessante, com trabalhos super legais, um trabalho incrível no Haiti, né? Um livro desse tamanho, né? Sobre essa questão, né? Ou seja, como você, a população esquecida no Haiti, né? E como é que você conseguiria, né, reverter questões sociais gravíssimas com as doenças ao mesmo tempo acontecendo, a partir de uma interação, né, de atitudes, né, ou seja, mobilização social, investimento, compromissos internacionais, então, assim, eu acho que falta, assim, por um lado, para quem faz pesquisa, né, acho que falta comprometimento social, eu acho, pesquisa em saúde pública, né, estou falando pesquisa médica. Pesquisa médica, eu acho que, eventualmente, é mais complicado, porque ela é saúde pública, porra, pelo amor de Deus, né? Mas eu acho que falta, para quem faz epidemiologia em doenças infecciosas, ainda falta, né, compromisso social, no sentido de que a sua pesquisa, de fato, né, seja uma pesquisa que busque soluções para problemas que são, de fato, de fundo social. Quem trabalha com doença tropical negligenciada, que é o meu caso, vê que a solução é crítica, total, né? Então, assim, o investimento mundial em pesquisa nessas doenças, né, escoliose, sei lá, dengue, você vai embora, né? Esquistossomose, sei lá, e aquelas que não são negligenciadas, mas não deixam de ser, né? Que afetam a população negligenciadas também, né? Assim, alguns casos da malária, alguns casos da tuberculose e tal. Eu acho que falta um pouco isso, né? Porque na medida que essas pessoas tenham isso, a necessidade é você conseguir comprometer as grandes instâncias financiadoras, né? Os grandes definidores de política mundial de controle de doenças, né? De que essas são as prioridades. Né? Então, tudo bem, eu acho ótimo, cara, que Bill e Melinda Gates, né, investam esse dinheiro, né? Eu acho legal. Sinceramente, eu acho legal, assim, investem muito dinheiro em coisas que são interessantes, né? Inclusive em projetos que são de construção de empoderamento social, eu acho legal, né? Mas não dá para ser só Bill e Melinda Gates, né? Então, assim, falta, obviamente, os grandes financiadores que dão suporte, né? A WHO e o CDC e outros, né, esse interesse, né? Eu acho que o interesse ainda é como você está falando, né? Quer dizer, é muito mais fácil você desenvolver uma vacina para a ebola hoje, né? Quando a situação se tornou crítica, né? Do que você desenvolver para qualquer outra,
né, para a ebola há 20 anos atrás, quando a doença estava lá matando 300, 500, 400 para todo ano. Né? Então, tudo bem, deixa eu conter isso aqui, isso não se espalhe. Então, acho que não tem que ter uma visão bem maior. Acho que não há como você fazer mudança sem comprometer a indústria, né, a que ela tenha que dar uma contrapartida em desenvolvimento científico e tecnológico para a produção de medicamentos e vacinas para doenças que afetam populações marginalizadas. Então, eles têm lucros astronômicos, né, e não tem nenhum compromisso social. Você fala de produzem medicamentos para doenças. Sei lá, cara, talvez uma das principais doenças, né, que gera lucro para essas empresas seja a impotência, talvez, né? Sabe, assim, né, o que são, as coisas são elevadas, veja, a parte de saúde mental são elevadas a doenças, tal, que é o que prioriza essas, né, criação de doenças, né, criação de elementos terapêuticos, né, para poder você vender mais e mais e mais. Então a gente tem um compromisso, né? Quem que vai comprometer essas empresas, né? Existem, sabe, eu acho que a advocacia está indo, doença tropical negligenciada, tem alguns grupos interessantes, né, que trabalham com essa interface, né? Então, um deles, por exemplo, é a DNDI, né? Drugs for Neglected Diseases, né? Então, é uma ONG, né, que tem uma interação super forte com o WHO e que faz a advocacia total, né? Interação não só com o desenvolvimento de pesquisa, eles trabalham com esse grupo, acho que, né, é um grupo seríssimo, né? E ao mesmo tempo eles fazem advocacia direto nas empresas, né? Ou seja, você isso, mas como é que faz? Consegue doação, com medicação, sabe, isso não custa nada, né? Mas para chegar lá no Sudão, custa uma grana, né? Quem que vai entregar, né? Não, o Sudão que vai comprar, né? Então acho que é por aí, fora as questões, obviamente, né, de desigualdade social no geral, que claramente é um objeto mais amplo, né, e necessário ser abordado. Acho que ainda em doenças infecciosas, sabe, a origem da epidemiologia, eu diria até da epidemiologia social, estava vindo de doenças infecciosas, né? E hoje, se você olha a epidemiologia de doenças infecciosas, ela carrega muito pouco do social, né? Ela é muito mais orientada para aspectos biológicos, né, imunológicos, genéticos, etc. Então, do que propriamente para a determinação social. Mas sarampo, não sei, isso aí, eu acho que não saberia opinar sobre a epidemia particularmente, né, a que você está falando, mas existem vários elementos aí envolvidos, né, ou seja, se você tiver uma cobertura vacinal ampla, né, para a vacina de sarampo, acima de 95%, então dificilmente você consegue fazer circular o vírus, né? A não ser após um tempo, né? Ou seja, porque aí no primeiro ano você vacina 95%, 5% ficou sem vacinar. No ano seguinte você vacinou 95%, supondo que ela tenha 100% de eficácia, não é o caso, mas vamos só para cá, mais 5%, então você vai acumulando gente, né? Que vai ficando suscetível, não é? E na medida em que a doença, né, a medida que o tempo vai passando, esse número de pessoas é suficiente para você provocar uma nova epidemia na medida que entra alguém transmitindo sarampo, nesse caso alguém que veio de fora, né? Porque você tem acumulado um número de suscetíveis. Então a opção que você teria aí seria estudar, né, mecanismos de reforços vacinais, né, periódicos que pegassem populações mais velhas, né? Porque as populações estão envelhecendo, né? Ou seja, então elas vão ter 20 anos, 25 anos e estão suscetíveis, né? No caso do coqueluche, em vários locais do mundo aconteceu isso, epidemias, reemergência da coqueluche em vários locais da Europa, no Canadá, em função desse processo, né? Agora, então esse seria, digamos, um aspecto que estaria orientado para a organização do sistema, né? Pensando a estrutura biológica da doença, né, e a disponibilidade de uma vacina, qual seria o mecanismo que você teria para controlar, né? O problema aí, que é adicional a esse, é que existe uma relação inversa entre controle de doença e investimento no controle, não é?
quanto mais você investe, mais você controla. Quanto mais você controla, mais você desinveste, né? Porque já controlou, vamos controlar outra coisa, né? E é assim, vai embora. E quanto mais você desinveste, né, no imaginário populacional a doença passa a ser irrelevante, então vacinar é sempre um problema, né? Para as pessoas é sempre um problema, para a população em geral. Se puder não vacinar, prefere, né? Então, se a doença não existe, então por que eu vou vacinar? Aí o fulano publica lá dizendo que a vacina provoca autismo. Aí o cara, circula na internet e tal. Então você vai ter sempre a resistência, né? E como você tem desinvestimento, é desinvestimento na capacidade instalada, é desinvestimento na regularidade do serviço, é desinvestimento na divulgação, na contra-informação, é desinvestimento em tudo. Então, as condições, né, para que essas coisas aconteçam, as epidemias começam a aparecer, né? Aí aparece, aí volta a investir, né? Porque isso aí tem repercussões gravíssimas, né, mundiais, né? Porque imagina lá no Ceará, né, cara? Né? Que é um polo atrator de turismo. Você começa a ter sarampo, pronto, aí entra dinheiro, aí você quer, né? Então existe uma necessidade, eu acho, de você ter um sistema de vigilância que seja sólido, contínuo e que a visão, né, gerencial, digamos, político-gerencial, seja uma visão de longo prazo, né? Mas é difícil, né, que isso aconteça. E tem esse aspecto particular aí que você está falando que cada vez mais aparece, né? Ou seja, que são as resistências locais de grupos, né, à vacinação, que nos Estados Unidos são claramente, tem vários grupos que claramente não aceitam a vacinação e que volta e meia tem aí epidemias, né, de difteria e tal. E no Brasil você tem cada vez mais também, né? E alguns deles até influenciados por especialidades médicas, né, e outras coisas. Então não sei, acho que é uma combinação aí de fenômenos que é difícil, né, de você, a não ser que a visão seja de longo prazo, né, é difícil você pensar que essas coisas não vão retornar, sabe, que isso não foi só um evento independente, sabe, que foi uma circunstância bem particular ali do Ceará, sabe, que isso daqui a 5 anos, agora daqui a 4 anos você não vai observar isso no Piauí, você não vai observar isso na Bahia ou no interior do Rio de Janeiro, eu acho que a tendência é essa. Eu vou pedir a vocês que segurem um pouco mais 5 minutos para... Eu gostaria de fazer uma intervenção final, expandindo de onde o Guilherme parou. Primeiro eu queria dizer que é óbvio para todos que essa aula e esse debate já cumpriram plenamente o que a gente quer em cada sessão de um curso de panoramas, né? Quem acompanhar a programação até o fim vai ter tido, de fato, um panorama da saúde global nas suas diversas vertentes. Eu queria expandir um pouco, alguns comentários que vão parecer um pouco desconexos, porque as ideias não estão muito organizadas, mas quando o Guilherme fala do movimento do One Health, que a gente poderia talvez traduzir como saúde una, né? Seria talvez uma tradução que respeite o espírito da coisa, né? E eu, há muitos anos que eu venho me interessando pelas relações entre condições infecciosas e não infecciosas. Então, eu imagino também que há necessidade de a gente começar a conversar sobre um quadro de saúde emergente, globalmente, que especulativamente viria de relações, algumas já bastante conhecidas e outras não, entre condições infecciosas e não infecciosas. Eu comecei a me interessar por isso quando, simultaneamente, eu ganhei um emprego no Instituto Nacional de Câncer e comecei o mestrado aqui no Instituto. E a missão no Instituto Nacional de Câncer era desenvolver uma área de epidemiologia do câncer, de controle do câncer, que não havia, era um hospital apenas. Então, claramente, uma prioridade era o câncer de colo uterino, era uma doença extremamente frequente entre as neoplasias, e o Brasil tinha uma alta incidência. Revendo a literatura, naquela época, havia uma predominância de uma visão de que era a promiscuidade sexual feminina
número de parceiros que a mulher tinha, que era uma causa do câncer. Isso entrava em contradição muito claramente com o fato de que a doença era mais frequente em populações femininas, mais pobres e sociedades mais conservadoras. Isso não batia com a literatura dominante. Aos poucos começou a aparecer a ideia de uma etiologia infecciosa, o câncer de colo uterino, e hoje sabe-se que a infecção pelo HPV, pelo papilomavírus, é uma condição não suficiente, mas necessária para o câncer. Já se sabe isso em relação a outras neoplasias também, né? Sabe-se que a infecção por hepatite está associada a câncer de fígado em algumas pessoas, sabe-se que a infecção pelo helicobacter no estômago está associada ao câncer de estômago em algumas pessoas. Então, agora essas relações começam a ser melhor compreendidas em outros âmbitos. Por exemplo, na área das doenças cardiovasculares, derivadas da aterosclerose. E, em suma, para resumir a história, parece que são mecanismos inflamatórios de base que conectam esse conjunto de condições não infecciosas com condições infecciosas. E há explorações em várias direções nesse sentido. Houve uma onda de explorações da doença periodontal, como uma doença infecciosa crônica de baixa intensidade, né? E mais recentemente sabe-se de relações, por exemplo, entre diabetes e tuberculose. Por exemplo, pessoas com tuberculose, com infecção tuberculosa, desenvolvem diabetes com maior frequência. Pessoas portadoras de diabetes se infectam de tuberculose com bacilo com maior frequência também, mostrando que há alguma coisa na esfera dos mecanismos de inflamação e mecanismos imunitários que conectam esses dois grupos de condições, né? E a gente poderia imaginar, então, a gente tem um projeto que o desastre fiscal brasileiro está impedido de ser financiado no momento, que é investigar anticorpos para um conjunto de agentes infecciosos prevalentes no país, em cerca de 500 amostras de sangue, em que a gente vai analisar sua relação com a obesidade, que é um tema, a Paula Normando, que está aqui presente no Instituto de Nutrição, pertence a essa equipe, explorando outros assuntos. Então, nós temos uma pandemia de obesidade no mundo, em escala galopante, exponencial, né? E temos esse quadro que Guilherme tratou aí, que tudo indica, se a gente olha para os processos em que a circulação do capital se dá cada vez mais instantaneamente pelos computadores, né? Capital sobrevoando as áreas onde os juros serão maiores. E a circulação de pessoas no mundo, no trabalho, se dá da forma dramática como a gente vê, centenas de pessoas se afogando, né? Diariamente, e sendo maltratadas e sujeitas às condições subhumanas, nos campos de refugiados em todo o mundo, é possível vislumbrar um quadro que não é muito róseo. Porque você tem uma emergência, um quadro de saúde emergente que pode combinar numa escala desconhecida as condições infecciosas e não infecciosas. Você tem condições propícias a isso se dando de forma muito alarmante no mundo. A necessidade de entender isso globalmente também fica muito evidente, como a gente acabou de assistir aqui, né? Queria mencionar que, além dessa visão que poderia parecer romântica, se dita há 10 anos atrás, né, do bem-estar animal versus o sacrifício de rebanhos e animais, isso, se dito no Congresso Científico há uma década, pareceria ingênuo e uma visão romântica, New Age, neo-hippie, algo do gênero, né? Mas você começa a ter evidências também científicas de que não se trata disso. E vou dar um exemplo para encerrar. Nós temos nas nossas superfícies e orifícios corporais uma razão de 100 para 1 de DNA, de
micro-organismos em relação ao nosso próprio self. Ou seja, o microbioma humano, que era desconhecido, já que a maior parte desse microbioma é composto de micro-organismos anaeróbicos, eles não eram cultiváveis. Mas com a genômica eles estão sendo identificados, mapeados, não é? E nós temos 100 vezes mais desses bicharocos em nós mesmos do que nosso próprio DNA. O papel desse microbioma humano, ou seja, desses micro-organismos que eram os nossos inimigos, né? E que vêm desde a peste do século XIV, sendo progressivamente, a gente busca mecanismos para erradicá-los, né? Eles, na verdade, cumprem um papel na nossa imunidade, no nosso equilíbrio, que era insuspeitado há pouquíssimos anos atrás. E hoje é uma das áreas de fronteira da pesquisa biomédica, como entender melhor esses papéis. Então, é mais uma evidência no sentido de que o quadro de saúde emergente ele ainda é muito pouco compreendido, no sentido das suas interrelações complexas no mundo cada vez mais complexo. E quem quiser, como esse curso aqui, tem também o papel de estimular a criação de novas linhas de debate, de pesquisa científica, quem achar que isso pode se encaixar na sua vida profissional, é só falar com a gente para a gente ter alguma ideia de como prosseguir nessa conversa. Queria agradecer a presença de todos, especialmente ao Guilherme por ter nos proporcionado essa brilhante exposição.